Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que bom estarmos mais uma vez meditando na palavra do Senhor. É sempre uma alegria para o nosso coração quando podemos tirar um momento devocional com a palavra do nosso Salvador. Neste trimestre, as lições bíblicas da CPAD, editada para a classe dos adultos, no segundo trimestre, portanto, de 2024, nos traz o tema, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Aliás, revista editada pelo pastor Osiel Gomes, que é o pastor da Assembleia de Deus do campo de Tirirical, São Luís, Maranhão. A lição de número 1, que será aplicada no dia 7 de abril de 2024, nos traz o tema, o início da caminhada. Nesta quarta-feira, nós temos o título proposto pelos editores, A Nova Vida com Cristo. Temos o Filho conosco. Novamente, na nova vida com Cristo, temos o Filho conosco. E o texto proposto está em 1 Coríntios, no capítulo 15 e versículo 57. Leiamos. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós iniciamos estes próximos 3 dias mostrando a função, o trabalho da Santíssima Trindade no plano de redenção eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, especificamente no início desta caminhada, como diz o tema da nossa lição. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E nos traz uma verdade central do Evangelho. Nós temos o privilégio de andar nele, em nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz, eu sou o caminho. Então, o nosso caminho é a pessoa do nosso amado Salvador. Os teólogos e pregadores do século XX muito enfatizavam este versículo com a seguinte exposição. 3 conclusões são possíveis quando Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Primeira conclusão que alguém pode chegar é que Jesus está mentindo. Ele não é o caminho, não é a vida, não é a verdade. E esses então viram as costas e não fazem caso do Senhor. Segunda conclusão que alguém poderia chegar é que Jesus era, na verdade, um louco que imaginava ser o Messias, imaginava ser o Salvador, imaginava ser o caminho, a verdade e a vida, mas estava em seus desvaneios, né? Pensando em coisas, em loucuras. Mas a terceira hipótese, e esta é a que nós cremos, que na verdade não é uma hipótese, é uma realidade, é que Jesus de fato é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, é aquele que desceu aqui na terra, envilecendo a sua própria
estrutura para nos trazer salvação. E aí, nós, fortalecidos por esta esperança, fortalecidos por esta certeza, firmados nestas verdades, confirmados na fé, nós vamos produzir ações de graça em relação ao nosso Senhor. É o que nos diz o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 2, em versículos 6 e 7, quando ele diz: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações ou em ação de graças. Então, este é o caminhar daquele que tem o Senhor como o seu roteiro. Nós andamos nele. Nós andamos para ele e vivemos através dele. O apóstolo Paulo certa vez chega a dizer: porque nele nós nos movemos, nós existimos, não é? E todas as coisas são feitas por ele. O texto que nós lemos reflete exatamente toda esta estrutura que nós acabamos de citar. Quando diz, mas graças a Deus, olha as ações de graça, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala nesse texto de 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória, ele estava explanando a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a maldição, sobre a perdição eterna. E agora nós podemos, como diz o versículo 58, ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O que é mais impressionante é a extensão do amor de Deus em relação a nós, pobres criaturas. Quanto Jesus nos amou. João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.